Parte 2. A transição para a independência, 1808 a 1820. A destruição do antigo regime. Escrevendo em 1828, o historiador e político mexicano Carlos Maria Bustamante declarava: Napoleão Bonaparte, a ti deve a América a liberdade e a independência. Tua espada desfechou o primeiro golpe a cadeia que ligava os dois mundos. Descontado o evidente exagero da primeira parte, a segunda soava plausível. A fórmula fez fortuna porque simplificava e encarnava num personagem o complexo fenômeno histórico que causará efeito similar em regiões diferentes de um continente heterogêneo. Quem olhasse um mapa das Américas no início do século XIX notaria pouca variedade de cores designando países independentes. Por volta de 1800, havia somente um país independente em toda a gigantesca extensão do hemisfério ocidental, os Estados Unidos da América. As demais terras, do Ártico canadense até a Patagônia, pertenciam ao patrimônio colonial de poucas potências europeias, sobretudo Espanha, Portugal e Grã-Bretanha. Em breves anos, esse mapa se tornaria irreconhecível, coberto de manchas coloridas, cada uma a representar uma diferente soberania. Exceto pelo Canadá, o que tinha sobrado das colônias não passava da poeira de ilhas do Caribe e um ou outro pequeno território esquecido, como as Guianas. Todo o resto adquirirá independência na primeira grande onda de descolonização da história. A independência da América Latina ocorreu entre 1804 e 1903. Vejamos as datas. Haiti 1804. Paraguai 1810/1811. Argentina 1810/1816. Chile 1818. Venezuela 1811/1819. Colômbia 1819. México 1821. Peru 1821. República Dominicana 1821. Brasil 1822. Bolívia 1825. Uruguai 1828. Equador 1830. Porto Rico 1898. Em 1903, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Cuba 1898/1909. Até 1804, os Estados Unidos eram o único país independente nas Américas. As demais terras do continente pertenciam a potências europeias. Nos anos seguintes, o mapa americano se transformaria por completo com o surgimento de diversos países independentes e soberanos. Como explicar que nações tão diferentes como o Haiti e o Chile, o Brasil e o México, a Venezuela e a Argentina tenham passado por idêntica experiência de ruptura com a metrópole num mesmo breve período de 20 anos, mais ou menos uma geração humana? A coincidência não resultou das condições internas que diferiam muito umas das outras. Não faltavam às colônias motivos domésticos de descontentamento que, em fins do século XVIII, haviam provocado rebeliões, inclusive no Brasil da Inconfidência Mineira e da Revolta dos Alfaiates. No entanto, ao passo que todos esses movimentos tinham fracassado, a partir de certo momento eles começaram a ganhar a partida. Porque isso aconteceu nessa hora, nem antes nem depois. A explicação reside num fator externo, o colapso do antigo regime, o sistema do qual as colônias americanas faziam parte integral. Esse foi um daqueles períodos históricos em que os fatores internacionais se tornaram determinantes e condicionaram as situações internas. Marca o momento culminante da desagregação do antigo regime europeu, cuja ruína acarretou a do sistema colonial que constituía um dos seus essenciais componentes. A transformação principiará na primeira metade do século XVIII por obra da Revolução Industrial Inglesa, de sua propagação e impacto na mudança das relações econômicas e sociais. A Revolução Americana, por sua vez, reforçará esse efeito no âmbito político por meio do exemplo e da disseminação de ideias.
Finalmente, a mais violenta e radical das três, a Revolução Francesa, concentrou num curto instante o poder destrutivo desses movimentos, completando a demolição do regime anterior. Do ponto de vista internacional, o sistema do antigo regime distinguia-se por alto grau de homogeneidade, isto é, de semelhança e compatibilidade entre os Estados-membros em termos de critério de legitimidade do poder, de reconhecimento recíproco e de tipo de organização política, econômica e social. De maneira geral, todos os integrantes adotavam o princípio dinástico como base da legitimidade. Legítimo era o soberano que tivesse acedido ao poder de acordo com as normas de sua dinastia. Com pequenas diferenças, os Estados-membros do sistema europeu organizavam-se politicamente como monarquias, absolutas ou com poucos limites ao poder do soberano, com a relativa exceção da Inglaterra. A economia dependia fundamentalmente da agricultura, do artesanato, da pequena indústria e do comércio, enquanto a estrutura social se desdobrava em estamentos: a nobreza, o clero e o terceiro estado, com nítido predomínio da grande nobreza e do alto clero, que concentravam privilégios e poder. Longamente preparado pelas modificações políticas e econômicas que se processavam de maneira gradual na Inglaterra e nos Estados Unidos, o choque de heterogeneidade radical da Revolução Francesa precipitou a ruína do sistema. A Revolução introduziu primeiro na França, depois em espaço cada vez mais amplo, o critério de que só é legítimo o poder que emana do povo soberano. Aos poucos, a monarquia cederá lugar à república, as constituições escritas e as declarações de direitos do homem restringirão o arbítrio dos governos, a burguesia comercial, industrial, financeira começará a superar e marginalizar nobres e clero na direção da sociedade e do Estado. A drástica transformação do antigo regime desencadeou prolongada fase de guerras e convulsões interiores que arrastariam todos os estados integrantes do sistema europeu de forma abrangente e radical. Nem as duas guerras mundiais do século XX, tão avassaladoras e globais em outros aspectos, seriam capazes de envolver a Península Ibérica diretamente por meio de invasão e ocupação estrangeira, sublevações e guerras civis, como ocorreu durante as guerras da Revolução e, especialmente, as da fase napoleônica. Coube a Napoleão Bonaparte subverter de modo profundo e duradouro as estruturas em que se apoiavam as monarquias ibéricas, acelerando a demolição do sistema colonial implantado na América por espanhóis e portugueses desde o descobrimento e a conquista. Ao invadir Portugal e forçar a transferência da corte para o Brasil, ao depor o monarca espanhol e substituí-lo por um usurpador estrangeiro, o imperador dos franceses pôs em marcha a sequência de eventos que conduziriam à dissolução dos impérios ibéricos nas Américas e à independência da América Latina. O contexto internacional claramente forneceu nesse período da história o impulso de transformação predominando sobre os fatores de ordem interna. As mudanças que se registraram nas condições domésticas do Estatuto das Colônias Ibéricas e tornaram possível a independência refletirão e amplificaram a convulsão que afetava o centro do sistema internacional da época. A insatisfação com o sistema colonial que se acumulava havia algum tempo teve de esperar o choque proveniente de fora para adquirir a capacidade de contestar o regime de subordinação. Foram os extraordinários acontecimentos na Península Ibérica, coração do sistema colonial, que proporcionaram aos povos da periferia a oportunidade de romper com a dominação, o que só aconteceu a partir de 1808. No Brasil, o movimento de emancipação seguiu curso muito diferente do trilhado pelas possessões castelhanas. Chama particularmente a atenção o contraste de natureza intrínseca entre os dois processos. No caso brasileiro, as mudanças ocorreram mais por evolução gradual que revolução brusca, com teor relativamente baixo de violência e apreciável grau de direção e controle centralizador por parte do governo local. Na maioria da América Espanhola, os emancipadores chocaram-se de modo brutal e inconciliável com a metrópole que foi capaz de resistir tenazmente, isso é firmemente, logrando em momentos recuperar o terreno perdido, reverter o movimento e adiar a independência por anos.
A luta feroz e implacável favoreceu dessa forma o surgimento de caudilhos militares dotados de poder próprio que acabaram por retalhar o império em unidades separadas, em processo quase evocativo da fragmentação feudal. No território hoje brasileiro, a presença do governo central do Império Português e os 13 anos que durou essa internalização da metrópole possibilitaram a transferência do poder, sem traumas excessivos, a uma aliança entre os dirigentes locais e grupos metropolitanos chefiados pelo príncipe herdeiro. A liderança de Dom Pedro I proporcionou ao movimento de independência a legitimidade que desencorajou maior resistência da parte de setores fiéis à metrópole. Desse modo, poupou-se o país da aparição de perigosas lideranças militares regionais que provavelmente teriam redundado em secessões numa colônia então chamada de Os Brasis, devido à diversidade das regiões e das difíceis ligações entre elas. Decorrem em grande parte desse desigual ponto de partida, e não tanto da diferença inegável entre os dois sistemas coloniais, as causas do excepcionalismo brasileiro, a monarquia, em vez das repúblicas hispânicas, a unidade do território prevalecente sobre a fragmentação em estados independentes, a centralização, a relativa estabilidade. Novamente, os fatores externos revelavam-se mais decisivos que os internos na determinação das características definidoras da história dos dois países. É verdade que o mesmo fator externo, a invasão e a ocupação de Portugal e da Espanha pelas tropas de Napoleão, provocou reações muito diversas em cada um desses países. Na primeira situação, o resultado foi o traslado da corte portuguesa para o Rio de Janeiro; na segunda, a inicial cumplicidade com os franceses, seguida pela violenta sublevação castelhana. O contraste dessas reações deve ser buscado no modo diferente pelo qual Lisboa e Madrid se inseriam no sistema europeu de poder do início do século XIX. Portugal e Espanha no sistema europeu da balança do poder. A dissolução do antigo regime coincidiu com etapa avançada da decadência das metrópoles ibéricas que conservavam, no entanto, resquício suficiente do antigo poder para desempenhar papel de atores secundários no sistema europeu de alianças. Durante os conflitos da Revolução e do Império Napoleônico, Portugal, consciente de sua fraqueza militar, tudo fez para manter a neutralidade, não o conseguindo devido à pressão franco-espanhola. Um século depois, ao abrir-se a fase das guerras mundiais do século XX, o declínio ibérico havia provocado grau tão adiantado de marginalização que os dois ocupantes da península lograram preservar distância relativa das conflagrações que dessa vez engoliriam parte considerável do mundo. A exceção foi a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, em parte devido às ameaças alemãs às colônias portuguesas na África. Na passagem do século XVIII para o XIX, Portugal seguia firmemente subordinado à relação assimétrica que estabelecerá com a Inglaterra, sua aliada desde tempos remotos. Visando, no início, a defesa contra a Espanha durante as quase 3 décadas de hostilidades desencadeadas pela ruptura da União Ibérica, 1640, a aliança se consubstanciará nos tratados complementares de 1642, 1654 e 1661. A Espanha só reconheceria a independência portuguesa em 1668. Ampliada e consolidada pelo Tratado de Mito em 1703, a incontestável predominância britânica no intercâmbio comercial bilateral e nos assuntos políticos e de defesa acentuará de maneira crescente a desigualdade intrínseca do relacionamento, apesar das tentativas posteriores de reação, em especial sob a direção do Marquês de Pombal. Embora a memória da prosperidade oriunda da dominação na Índia e na Ásia nos dias de Dom Manuel estivesse distante, Portugal continuava na essência um império marítimo cujo presente e futuro dependiam do ultramar, das colônias na América, na África e na Ásia. A metrópole não passava da estreita franja ao longo da ocidental Praia Lusitana, o jardim da Europa à beira-mar plantado, cercado por todos os lados, fora o mar-oceano, pelo tradicional e centralizador inimigo castelhano que várias vezes o ameaçara de absorção como fizera com os demais povos e culturas da Península Ibérica.
Sempre que irrompia um conflito entre as alianças rivais do sistema europeu de balança do poder, Lisboa via-se defrontada com o mesmo dilema. A fim de preservar o Império Ultramarino, tinha de alinhar-se com o velho aliado britânico, cuja esquadra representava a única possibilidade de defesa das colônias e de suas linhas marítimas de comunicação com a metrópole. Expunha-se com isso a um possível ataque ao território metropolitano por parte da França e de sua aliada, a Espanha. Em tal eventualidade, o socorro naval, militar e financeiro só lhe poderia vir igualmente da Inglaterra. Quase inconcebível configurava-se a opção oposta, em favor de Paris e Madrid, pois significaria a perda do império e, em última análise, um aumento da vulnerabilidade do reino, nesse caso ainda mais reduzido e enfraquecido em relação a seu poderoso vizinho continental. O dilema, recorrente naquela era de guerras ácidas, resolvia-se invariavelmente pela escolha do Atlântico, do ultramar do Império e consequentemente, da aliança protetora da esquadra inglesa. Esse padrão perdurou até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial sob um dirigente fascistizante como Salazar, o que não o impediu de honrar a aliança britânica, cedendo aos aliados bases nas Ilhas dos Açores. Apenas quase em nossos dias, na década de 1980, a perda das colônias africanas e a unificação europeia modificariam as condições seculares, conduzindo ao desaparecimento da alternativa atlântica e à inserção de Portugal na Europa em vias de integração. Em tese, a única possibilidade estratégica de romper com a vulnerabilidade crônica residiria em transferir o centro de decisões do Império para o Brasil, onde a barreira do Atlântico lhe conferiria maior segurança. A ideia ocorrera a eminentes diplomatas lusitanos como Dom Luís da Cunha, no século XVIII, mas aparecia como impossibilidade política e prática, apesar dos atrativos lógicos. Em contraste, a Espanha, potência essencialmente territorial, continuava a ocupar um espaço respeitável no continente europeu, onde, não havia muito tempo, exercera incontestável hegemonia. Sua vulnerabilidade provinha de causa diferente, a subordinação crescente em relação a uma França em imprevisível transformação. Motivo de força enquanto reinava em Paris a mesma dinastia dos Bourbons que regia o trono espanhol, a aliança se converterá em perigo mortal a partir da súbita conversão da França na potência revolucionária por excelência. A Espanha passara então a aliada improvável e inconfiável, pois os interesses estratégicos derivados da aliança tradicional não se conciliariam indefinidamente com o absolutismo reacionário encarnado pelo Estado castelhano, bastião da Inquisição e do obscurantismo detestados pelos revolucionários franceses. O bloqueio continental e a eclosão da crise. O antagonismo subjacente às posições inversas de Portugal e Espanha no sistema europeu de equilíbrio de poder explodirá abertamente quando o próprio sistema começar a autodestruir-se pela ação das poderosas forças desencadeadas pela Revolução de 1789 e sua sequência napoleônica. A princípio Portugal, como sempre fizera no passado, evitou desesperadamente optar, empregando a fundo a diplomacia da fraqueza que se tornara sua marca distintiva, e manobrando constantemente com promessas e vacilações entre os adversários. A duplicidade e a inconstância nos alinhamentos marcaram, aliás, essa fase confusa em que quase todos os europeus, exceto os ingleses protegidos pela insularidade, empenharam-se em algum momento em apaziguar o aparentemente invencível Napoleão. Comportamento que não deixa de lembrar, pelas mesmas razões, o que voltaria a repetir-se na Segunda Guerra Mundial diante de Hitler. A própria Espanha chegou a aliar-se em 1793 a 1794 com a Inglaterra, arrastando a coligação Portugal, já então sob a regência do príncipe e futuro rei Dom João VI, na campanha contra os revolucionários franceses intitulada de Guerra do Roussillon. Em 1795 abandonou o aliado luso e voltou a entender-se com a França, celebrando paz separada que obrigou Lisboa a custosas concessões a Paris, incluindo o recuo da linha de limite com a Guiana.
Coincidem esses anos, 1795 a 1805, com a ascensão ao poder na corte madrilenha do ministro Manuel Godoy, na França, do então primeiro cônsul, logo imperador, Napoleão Bonaparte. Os esforços de conciliação lusitana provaram-se incapazes de evitar o reinício de hostilidades, agora contra a Espanha, e a derrota na fugaz Guerra das Laranjas, 1801. No sul do Brasil, o conflito forneceu o motivo que se buscava para corrigir a percebida injustiça do Tratado de Santo Ildefonso, 1777, e incorporar as missões do Uruguai, desta feita sem maior resistência e de modo definitivo. O Tratado de Badajoz, 1801, celebrado com Madrid e Paris, obrigou Lisboa a ceder Olivença, ocupada na guerra, e determinou concessões ainda maiores na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, que passaria pelo rio Araguari, nada se estipulando em relação ao território das missões. Como se verá adiante, a reinterpretação do tratado com a Espanha servirá no futuro como uma das peças da construção da doutrina territorial do futuro Brasil independente por obra de estadistas e diplomatas como os dois Rio Branco. Não tardou muito para que a situação voltasse a deteriorar-se com o recrudescimento da guerra entre a França e a Inglaterra, 1803. Privado da possibilidade de invadir as Ilhas Britânicas após a derrota naval de Trafalgar, 1805, Napoleão decidiu instituir o bloqueio continental da Grã-Bretanha pelos decretos de Berlim, 1806, e Milão, 1807. A dificuldade de fazer respeitar o bloqueio determinou a gradual ocupação francesa de boa parte do litoral europeu, chegando inevitavelmente a hora em que a brecha mais desafiadora da muralha do Atlântico se resumiu à costa portuguesa. Antes mesmo do bloqueio, o imperador francês intimará Portugal a alinhar-se com a coligação antibritânica, 1805. A negativa lusa, expressa em carta de Dom João, ilustra bem o gênero de dificuldade estratégica a que se aludiu acima. Vossa Majestade sabe que a monarquia portuguesa se compõe de estados espalhados nas 4 partes do globo que ficariam inteiramente expostos, no caso de uma guerra com a Grã-Bretanha. A derrota de Trafalgar permitiu a Lisboa ganhar tempo, mas o alívio durou pouco posto que, em agosto de 1807, notas da França e da Espanha exigiram da corte lusitana a declaração da guerra à Inglaterra, a adesão ao bloqueio, a prisão dos súditos ingleses e o confisco de seus bens. Dilacerado entre dois adversários igualmente ameaçadores e implacáveis, o governo português levou a duplicidade a extremos difíceis de imaginar, como ao propor aos britânicos que aceitassem uma guerra fingida ou aparente, o que foi rejeitado pelo secretário de Negócios Estrangeiros George Kennan, with contempt, com desprezo. Apesar dos esforços do partido favorável à conciliação que contava na corte com apoios notáveis como o do ministro mais influente, o secretário de Estado da Guerra e Negócios Estrangeiros, Antônio de Araújo de Azevedo, futuro conde da Barca, o desfecho inexorável precipitou-se com a celebração pela França e a Espanha do Tratado de Fontainebleau, 27 de outubro de 1807, pelo qual se decidiu o desmembramento de Portugal e a partilha de suas possessões ultramarinas entre os dois aliados. Poucos dias antes, os britânicos comprometiam-se, em convenção secreta assinada em Londres, 22 de outubro de 1807, a fornecer uma escolta naval na eventualidade da transferência da corte para o Brasil, bem como a não reconhecer como soberano de Portugal nenhum príncipe que não fosse o herdeiro legítimo da Casa de Bragança. Os lusitanos aceitavam entregar temporariamente à Inglaterra a Ilha da Madeira no caso de fechamento dos portos portugueses e obrigavam-se a não permitir que sua frota mercantil ou de guerra tombasse em mãos francesas. Um artigo adicional dispunha que, uma vez a corte estabelecida no Brasil, se concederia aos ingleses, em compensação pela perda do comércio da metrópole, um porto em Santa Catarina ou outro ponto do litoral brasileiro no qual as mercadorias provenientes da Inglaterra seriam admitidas com os mesmos direitos prevalecentes em Portugal.
O príncipe regente ratificou a convenção com algumas ressalvas, uma delas, significativamente, a recusa em aceitar o artigo adicional sobre o porto a ser concedido aos britânicos no Brasil, 8 de novembro de 1807. Mesmo depois dessa data, na ignorância do desmembramento resolvido no Tratado de Fontainebleau, a corte portuguesa continuou a agarrar-se desesperadamente à crença de que as ameaças francesas não passassem de intimidação, até a chegada a Lisboa da notícia da invasão do país pelo general Junot, à frente de 23 mil soldados, 22 de novembro de 1807. Finalmente, depois de peripécias e vacilações dignas de um romance de suspense, zarpavam de Lisboa, isso é partiam de Lisboa, nas primeiras horas de 29 de novembro 36 navios levando a bordo de 8 a 15 mil pessoas conforme as estimativas díspares, entre as quais 14 personalidades da realeza, inclusive Dom Pedro Carlos, infante de Espanha, sobrinho e genro de Dom João. Metade do dinheiro em circulação no reino, 80 milhões de cruzados do Tesouro Real, acumulava-se nas naus que levantaram âncora quase no último minuto possível, 2 horas mais, e o vento teria mudado de direção e entregado a frota às tropas da vanguarda francesa. Ao provocarem a ruína de Portugal, os espanhóis, e particularmente Godoy, irrisoriamente cognominado de Príncipe da Paz, preparavam a própria ruína. Napoleão, cujo passado revolucionário sobrevivia na inimizade pessoal votada aos Bourbons, não era homem que necessitasse de encorajamentos especiais para desalojar do poder dinastia incapaz e corrompida. O Tratado de Fontainebleau concedeu-lhe imprudentemente as facilidades para introduzir tropas na Espanha, cujas principais praças fortes começaram a ser sistematicamente ocupadas. Menos de 6 meses depois, as dissensões internas da monarquia castelhana forneceram-lhe o pretexto faltante, no momento em que o levante de Aranjuez, em 17/18 de março de 1808, ocasionou a queda do detestado Godoy e a abdicação de Carlos IV em favor do filho Fernando VII. Em ato de rematadã imprevidência, isso é, de completo descuido, o velho rei apelou ao imperador que convocou pai e filho a Bayonne, obrigando-os a renunciar ao trono que confiou ao irmão José Bonaparte. A entrevista não tinha ainda terminado quando o povo de Madrid se levantava na sangrenta sublevação imortalizada por Goya no quadro sobre os fuzilamentos de Moncloa, intitulado É o 3 de maio, em 3 de maio de 1808. O levante de Madrid será seguido pela insurreição nacional e a formação em todo o país de juntas patrióticas de governo. Pela primeira vez, as tropas francesas enfrentarão a resistência feroz e encarniçada de todo um povo, decidido a não oferecer quartel na guerra de guerrilhas. A expressão, derivada do diminutivo de guerra em castelhano, populariza-se, então, que Palafox, uma das almas da resistência, chamará da guerra ao cúchilo, a guerra à faca. O imperador dos franceses, cuja virtude não era certamente o senso de moderação, encontrava-se no apogeu de seu poder, havendo desbaratado austríacos, prussianos e russos e isolado os ingleses, expulsos praticamente do continente. Julgou na época que a usurpação do trono espanhol não passaria de uma brincadeira de criança, une infantilage que não lhe custaria mais que 12 mil soldados. Na realidade, a guerra engoliu em certos instantes mais de 370 mil homens que lhe fizeram falta aguda no ano decisivo de 1813. No exílio de Santa Helena, Napoleão reconhecerá haver embarcado mal nos negócios de Espanha e confessará com franqueza: a imoralidade revelou-se demasiado evidente, a injustiça cínica em demasia e o conjunto assume proporções extremamente negativas, já que fracassei. Na realidade, a Espanha constituirá a primeira das causas da ruína de Bonaparte, conforme ele próprio admitirá. A partida da corte portuguesa para o Brasil, juntamente com a insurreição espanhola e a crise de legitimidade do poder nas colônias hispânicas na América configuravam as condições que, a partir daquele instante, haveriam de determinar as diferenças no processo da emancipação brasileira em comparação aos hispano-americanos.
Naquela hora crítica, os constrangimentos derivados da forma pela qual se situavam em esquemas de poder antagônicos deixavam a espanhóis e portugueses pouca latitude para adotar comportamento distinto do que assumiram. Passado o perigo iminente, reapareceriam, com graus distintos de sucesso, intentos de recuperar e afirmar a autonomia, como se veria nas atitudes da corte portuguesa no Rio de Janeiro entre 1815 e 1821. A transferência da corte ou internalização da metrópole houve na era napoleônica, e por motivos idênticos, um ou outro exemplo de evacuação de governos, mas nem pela dimensão e duração nem pelas consequências alcançaram proporções comparáveis às da transferência da corte para o Brasil. O refúgio temporário do rei do Piemonte na vizinha ilha da Sardenha e o do soberano das duas Sicílias em Palermo parecem episódios menores, de breve duração e em áreas próximas. Mais apropriada seria talvez a analogia com os governos no exílio em Londres de países invadidos por Hitler, apesar da evidente diferença de que tais governos atuavam em solo britânico, sobre o qual não exerciam qualquer soberania. As características do acontecimento revestem-se de aspectos excepcionais. Em primeiro lugar pela audácia e amplitude, o abandono do familiar território europeu, berço da nacionalidade, situado no continente que abrigava o poder internacional da época. Milhares de pessoas que representavam a quase totalidade das instituições do governo, da cultura, da nobreza trocavam uma civilizada capital europeia por uma periférica colônia tropical e africanizada, do outro lado do Atlântico, a 2 meses de penosa travessia marítima. O desprezo pela falta de requinte do Brasil transparece na frase com que Carlota Joaquina se despediu ao embarcar de volta a Lisboa em 1821, afinal, vou para a terra de gente. Oliveira Lima comenta que a rainha despejava nessas palavras todo o seu aborrecimento à terra hospitaleira em que vivera 13 anos, podendo satisfazer todos os seus caprichos libertinos, mas nenhuma de suas ambições políticas. Convém recordar, em segundo lugar, que a ideia da transferência possuía raízes genuinamente nacionais, muito anteriores à invasão napoleônica e à influência inglesa. Finalmente, chama a atenção a longa duração, mais de 13 anos, de 23 de janeiro de 1808, chegada à Bahia, a 26 de abril de 1821, partida do Rio de Janeiro, do que não deveria ter passado de expediente ditado pelas circunstâncias como os exemplos citados acima, e acabou se prolongando muito além da data em que as causas originárias da decisão tinham deixado de existir. Após o desaparecimento da ameaça napoleônica, a decisão de Dom João de ficar no Brasil 6 anos mais, contrariando o desejo dos ingleses e o das lideranças e da população da metrópole, transforma a natureza mesma do traslado da corte. A evolução já não pode ser explicada por pressões britânicas que se exercem em sentido contrário. A combinação da amplitude e radicalidade da transferência com sua prolongada duração imprime a essa internalização da metrópole, para empregar a expressão de Maria Odila Dias Silva, seu potencial de explicação do que viria depois. A abertura dos portos, o fim do pacto colonial, a expansão na região platina, e, no seu devido tempo, a independência, não dependiam da vinda da corte como condição para acontecerem, pois fenômenos semelhantes se sucederam nas vizinhas regiões hispânicas. Entretanto, se não houvesse a transferência da corte para o Brasil, é bem possível que tais acontecimentos tivessem ocorrido de forma muito diferente. Basta comparar com as colônias espanholas para constatar como a abertura comercial e a independência se processaram de maneira bastante diversa nesses territórios. Não deve surpreender que decisão de consequências tão radicais tivesse se revestido de extraordinária dificuldade. A relutância do príncipe Dom João, que tanto exasperou os ingleses, devia-se, entre outros motivos, à consciência de que seu gesto extremo seria encarado como um covarde abandono. Poucos compreenderiam que a transferência fora uma decisão de Estado, único meio de preservar a integridade do reino e a dinastia. Não faltariam críticos para ver na fuga sobretudo o cálculo de salvar a dinastia,
uma vez que, ao defender as instituições portuguesas de serem destruídas pelo insaciável Napoleão, o regente não conseguiria evitar o aumento da dependência em relação à Inglaterra, da qual teria de mendigar tudo, a esquadra protetora para a travessia e para as futuras comunicações entre a corte no Rio de Janeiro, o reino e as demais colônias do Império, os subsídios iniciais para sobreviver e os soldados para resistir ao invasor e reconquistar o velho país. Tudo isso evidentemente haveria de ter um preço, e não dos menores. A aliança anglo-lusitana mostrava-se assim decisiva em instante de perigo mortal para Portugal. Contudo, o diferencial de poder entre os dois polos era tão desmesurado que a relação se notabilizava por uma desigualdade mais característica do protetorado que de uma autêntica aliança livre. A Grã-Bretanha jamais desfrutaria relativamente à Espanha, mesmo no momento da luta comum contra Bonaparte, de diferencial de poder comparável que lhe permitisse extrair, como fez junto a Portugal, as concessões que encarava como o preço razoável de sua proteção. Esse preço começaria a ser cobrado pela exigência de que a liberalização do comércio, primeira consequência da transferência da corte, fosse modificada para conceder privilégios aos britânicos. A abertura dos portos. Na noite da dramática partida da corte, o ministro da Inglaterra em Lisboa, Visconde de Strangford, gabava-se de ter persuadido o hesitante príncipe regente a finalmente embarcar para o Brasil. Escrevendo a bordo da nau capitânia da frota inglesa ao secretário de Negócios Estrangeiros George Canning, declarava-se convinced that by calling them feelings of gratitude and respect toward the King of England for services rendered to Portugal, forth upon this occasion, I have entitled England to establish with the Brazils the relation of sovereign and subject and to require obedience to be paid as the price of protection. Isto é, convencido de que, ao suscitar nessa ocasião sentimentos de gratidão e respeito em relação ao rei da Inglaterra por serviços prestados a Portugal, eu outorguei à Inglaterra o direito de estabelecer com os Brasis a relação de soberana e vassalo e de exigir obediência como preço pela proteção. O preço a que se referia o soberbo, isso é, arrogante, diplomata britânico não é, como se costuma dizer, a abertura dos portos consequência inevitável da nova situação. O que tinha em vista eram os direitos preferenciais ingleses que demoraria ainda 2 anos para obter. É preciso separar as duas decisões a fim de bem compreender a natureza e as implicações de cada uma. A abertura apresentava-se como inelutável após a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas. É o que expressa, pouco depois do sucedido, José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairo, um dos principais protagonistas da decisão, depois da fatal desgraça da invasão do reino, e assento da corte no Brasil, era de evidente, absoluta, e inevitável necessidade política abrirem-se os portos destes domínios ultramarinos ao comércio estrangeiro. Não o fazer seria condenar-se ao isolamento, cortar-se do mundo civilizado, o que só admite, se o Brasil fosse como a China que pouco realmente carece de suprimento estrangeiro, hipótese que soa irônica no século XXI, depois de os chineses terem conquistado o primeiro posto no comércio mundial. A abertura dos portos constitui o ato que encerra mais de 3 séculos de colônia, ao provocar, nas palavras de Cairo, a suspensão do Estatuto Colonial. Desencadeou ao mesmo tempo o processo que conduziria à emancipação política, da qual é complemento inseparável. O fim do monopólio representa para Fernando a Novaes o ponto culminante da ruptura do sistema colonial mercantilista, parte do fenômeno mais vasto da derrocada do antigo regime e do absolutismo. Caio Prado Júnior espanta-se diante de medida de tamanho alcance tomada assim de afogadilho. De fato, a nau real atracou em Salvador em 22 de janeiro de 1808, e, no dia 28, menos de uma semana depois, o regente português, frequentemente acusado de vacilante, assinou o ato que poderia parecer menos dramático do que a transferência da corte, mas não traria consequências menos graves ou duradouras. A imprevista chegada do príncipe a Salvador concorreu para precipitar a medida.
O porto da capital da Bahia achava-se abarrotado de mercadorias cuja exportação havia sido suspensa desde o começo do ano, em especial o açúcar da safra recente e o tabaco. A aflitiva situação é levada ao conhecimento do soberano pela representação de 27 de janeiro do governador, o qual, em nome do comércio, da lavoura, em benefício de todos estes habitantes, e a bem dos rendimentos reais, implora que se levante o embargo sobre a saída livre dos navios, se permita navegarem livremente para portos que lhes indicarem mais vantajosas as suas especulações. Em razão da dispersão dos navios da frota devido a uma tormenta, encontravam-se ausentes os principais ministros e cortesãos cujo conselho costumava orientar Dom João. No entanto, em Salvador vivia o homem certo para aquele momento, José da Silva Lisboa, o mais graduado funcionário da coroa na Bahia a ocupar-se do comércio, exercendo, desde 1797, as funções de deputado e secretário da Mesa de Inspeção da Agricultura e Comércio da cidade da Bahia. Naquelas circunstâncias, foi providencial a sua atuação. Nativo da terra, conhecia os problemas da colônia e não tinha razões por origem ou interesses ligados a Portugal para desejar a manutenção do regime de exclusividade. Seria conselheiro incontornável não só em decorrência do emprego especializado, mas por ter escrito os Princípios de Economia Política, de 1804, primeiro livro que sobre semelhante assunto se escreveu em português e era inspirado nos princípios da nova ciência, fundada por Adam Smith, segundo o economista português Moses Ben-Sabbat Anzalaki. Sem esperar pelos depoimentos alheios, Silva Lisboa apressou-se em assinalar a própria contribuição nas suas observações sobre o comércio franco do Brasil. Publicado em 2 volumes em 1808 e 1809, foi o primeiro livro saído das máquinas da impressão régia, recém-criada pelo novo governo. Se devia a ele o caráter acentuadamente liberal da medida, que coincidia, no espírito e na forma, com os princípios pregados pelo filósofo moral e economista escocês, o brasileiro Cairo, merece, de fato, crédito por haver feito Dom João decidir-se e por ter sugerido medida tão liberal que todos os portos foram abertos a todas as nações amigas. Cairo é quase o protótipo da elite descrita por José Murilo de Carvalho. Treinamento em Coimbra, formação jurídica, integrante do funcionalismo público, especialmente da magistratura, isolamento ideológico em relação a doutrinas revolucionárias. Não parece, pois, haver motivo para duvidar de seu importante papel no episódio. Tampouco convém, por outro lado, exagerar e pretender que, numa corte absolutista, essa participação haja sido mais que o serviço valioso do que hoje chamaríamos de um tecnocrata. O pouco tempo que levou à tomada da decisão leva a crer que alguma ação do gênero houvesse já sido meditada durante as longas e tediosas semanas da travessia, de 29 de novembro de 1807 a 22 de janeiro de 1808. A comprovação documental encontra-se no Memorial de Conselhos ao Príncipe Regente, sem data, de autoria de um dos que viajaram com ele, José de Vasconcelos e Souza, Marquês de Belas, referido por Ângelo Pereira, em Dom João VI Príncipe e Rei, a independência do Brasil. O documento indica a feitura anterior à chegada ao Rio de Janeiro e recomenda, fechados os portos do continente pelos franceses por dentro e pelos ingleses da parte de fora, segue-se abrir os do Brasil a todas as nações, sem exclusiva, para não dar um privilégio a uma só particular, o que seria uma espécie de escravidão. O papel da Inglaterra. O Memorando de Belas permite introduzir igualmente o papel da Inglaterra na análise do problema da abertura dos portos. Não é outro o país que tem em mente o Marquês ao aconselhar que a franquia fosse para todas as nações, sem exclusiva, para não dar um privilégio a uma só particular. Tanto o conselho quanto a forma como foi seguido na Carta Régia bastam para contrariar a persistente impressão de que teriam sido os ingleses a ditar a medida.
Em recente livro de divulgação histórica que alcançou certa popularidade no Brasil, o decreto de Dom João vem descrito da seguinte forma: era um gesto inevitável e que, de qualquer modo, já fora estipulado no acordo secreto assinado por ele com a Grã-Bretanha em outubro do ano anterior. Esquece o autor que o pretendido pelos britânicos não era a liberdade de comércio para todos os países em todos os portos, mas um porto reservado à Grã-Bretanha com exclusividade, um tratamento privilegiado e discriminatório em relação a terceiros, portanto. Comete também um erro histórico ao mencionar a Convenção Secreta de 22 de outubro de 1807, assinada em Londres pelo representante diplomático português. Como vimos antes, continha a convenção um artigo adicional pelo qual se previa a concessão de um porto com tratamento preferencial aos navios britânicos em Santa Catarina ou outro ponto. Esse dispositivo não vigorou pois foi vetado pelo regente. Caso não tivesse sido afastado por Dom João, teria promovido a abertura somente a navios ingleses, não aos de outras nações e, aí sim, corresponderia plenamente à posição de Londres naquele momento e nos posteriores. É, de fato, anacronismo histórico atribuir à Inglaterra de 1807 a 1808 a posição de advogada do livre comércio internacional que só assumiu quase meio século depois por influência de Richard Cobden e com o apoio do primeiro-ministro Robert Peel, após a abolição das Corn Laws e a abertura, em 1852, dos portos britânicos à navegação e ao comércio de todas as nações. As Corn Laws foram leis vigentes entre 1815 e 1846 que estabeleciam tarifas à importação de forma a proteger o grão produzido no Reino Unido. Pormenor significativo é que, no momento em que se debateu e assinou a Carta Régia na Bahia, não estava presente nenhum representante britânico pois Strangford se separará da frota e rumará para Londres. Após evocar a recusa da ratificação do artigo adicional concedendo aquele privilégio aos ingleses, comenta Manchester, mais tarde tendo o príncipe regente chegado ao Rio de Janeiro e indagado do Sr. Hill, encarregado de negócios, na ausência de Strangford, se a Inglaterra estava satisfeita com o decreto, recebeu a resposta de que a medida não podia deixar de causar bom efeito na Inglaterra, mas necessariamente produziria satisfação ainda maior se tivesse sido autorizada a admissão de navios e manufaturas britânicas em condições mais vantajosas que as concedidas aos navios e mercadorias de outras nações. Ao vetar o artigo concedendo Porto Franco aos ingleses e acenar para decisão definitiva sobre o assunto, se e quando chegasse ao Brasil, o regente, refletindo talvez seus conselheiros, na época, o grupo menos simpático à Inglaterra, chefiado por Antônio de Araújo de Azevedo, indicava inclinar-se por solução não discriminatória, de maneira a conter a excessiva supremacia britânica. Tratou-se de um raro momento de eclipse parcial e fugaz da hegemonia britânica. Logo em seguida, no Rio de Janeiro, a ascensão de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, futuro conde de Linhares, e a chegada de Strangford recolocariam os negócios da corte nos trilhos controlados pelo poder inglês. A consequência seria a rápida modificação do regime instituído pela Carta Régia, que conservaria o caráter de fim do monopólio e abertura de todos os portos, mas qualificaria fortemente a inspiração liberal de tais concessões mediante a outorga de direitos preferenciais à Inglaterra. Saltava aos olhos que, naquela conjuntura internacional e ao menos em relação aos demais europeus, com exceção da eventual competição dos americanos, os portos brasileiros estavam, na prática, abertos apenas ao comércio inglês. Essa situação favorável duraria enquanto a guerra contra Napoleão mantivesse em vida o bloqueio. Da perspectiva dos britânicos, seria preciso tomar alguma providência desde então para evitar que tivessem de enfrentar a concorrência de outros países tão logo o conflito chegasse ao fim e fosse levantado o bloqueio da Europa.
O problema agravou-se quando, em 11 de junho de 1808, o governo português baixou o decreto pelo qual as tarifas incidentes em portos brasileiros sobre mercadorias transportadas em navios lusos foram reduzidas a 16%, a partir dos 24% estabelecidos pela Carta Régia sobre todos os gêneros secos. Indignada por receber no Brasil tratamento menos favorável do que a metrópole, a Inglaterra protestou energicamente e exigiu que o decreto fosse revogado de imediato. Strangford, que em 22 de julho desembarcará no Rio de Janeiro, recebeu severa reprimenda por não ter conseguido a revogação do decreto logo depois de chegar ao posto. Devidamente motivado pelo corretivo, o representante inglês excedeu largamente as instruções, assinando, em 28 de fevereiro de 1809, um tratado de aliança e comércio de caráter permanente contrariamente às suas instruções. O instrumento foi efetivamente rejeitado por seus superiores, mas a rejeição se deveu a 2 artigos inaceitáveis, o primeiro concedendo aos portugueses o direito de propriedade na Inglaterra, reservado aos nacionais, e o segundo relativo à explosiva questão da isenção de captura de bens transportados sob bandeira neutra, que haveria de ser uma das causas da Guerra Anglo-Americana de 1812. Devolvido o tratado ao Rio de Janeiro, acompanhado da instrução de separar as cláusulas políticas das de natureza comercial, os documentos assim desdobrados seriam firmados um ano depois do primeiro, 19 de fevereiro de 1810. Em relação ao anterior, os britânicos conseguiram ainda numerosas concessões adicionais de valor comercial, direito de vender a varejo, responsabilização da coroa portuguesa por danos ou perdas de produtos depositados na alfândega, facilidades no pagamento de direitos aduaneiros, etc. Os diversos pactos firmados nessa data passariam à história com o nome de Tratados Desiguais. O que nos interessa mais de perto nesta altura é o Tratado de Comércio e Navegação. A flagrante assimetria que caracteriza o tratado exprimiu-se, entre outros pontos, na fixação dos direitos sobre mercadorias inglesas em 15% ad valorem, discriminando contra mercadorias transportadas em naus portuguesas cujos gravames haviam sido estabelecidos em 16%. Foi necessário esperar decreto de 18 de outubro, 8 meses mais tarde, para que as autoridades lusitanas se lembrassem de igualar as tarifas. Outro exemplo é a reciprocidade cômica Palavras de Oliveira Lima que se adotou para as mercadorias tropicais. Era praticamente proibitivo exportar para os mercados ingleses produtos similares aos produzidos nas colônias britânicas, como o açúcar e o café. O grosso das exportações brasileiras, apesar de se permitir o lucrativo comércio de reexportação. Em reciprocidade, a coroa portuguesa poderia impor tarifas igualmente proibitivas sobre a mais que improvável importação pelo Brasil de açúcar, café e outros artigos das Índias Ocidentais Britânicas. De maior gravidade foi o caráter ilimitado das obrigações, apenas atenuado pela cláusula prevendo a revisão depois de 15 anos. O próprio Foreign Office em Londres havia cogitado somente de um arranjo provisório. Contudo, na primeira entrevista com Dom Rodrigo de Souza Coutinho, poderoso secretário da Guerra e Estrangeiros, o representante britânico teve, sem precisar perguntar, a agradável surpresa de ouvir que o chefe da diplomacia portuguesa preferia negociar um tratado permanente. Linhares asseveraria em nota a Strangford que as duas nações aliadas não tinham outras vistas que a de adiantar a sua recíproca felicidade e grandeza, e que seus interesses, inseparáveis, não poderiam jamais achar-se em contradição. Com tais disposições, não admira que os britânicos tenham conseguido, inclusive, a transferência ao Brasil da jurisdição especial consubstanciada no juiz conservador da nação inglesa, acrescida de cláusula de involuntário sarcasmo para os lusitanos.
Rezava esse artigo que, Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, desejando proteger e facilitar nos seus domínios o comércio dos vassalos da Grã-Bretanha, há por bem conceder-lhes o privilégio de nomearem e terem magistrados especiais para obrarem, isso é, atuarem, em seu favor como juízes conservadores, escolhidos pela pluralidade de votos dos vassalos britânicos. PS, o juiz conservador era uma entidade que garantia a estrangeiros o privilégio de serem julgados conforme as leis do seu país de origem por um juiz especialmente nomeado para isso. O juiz conservador da nação inglesa no Brasil não era um juiz inglês, mas um juiz nacional indicado por britânicos residentes no Brasil, aprovado pelo ministro britânico e submetido ao príncipe regente que poderia vetá-lo, dando causa a uma nova indicação e votação. Em compensação dessa concessão a favor dos vassalos britânicos, Sua Majestade Britânica obriga-se a fazer guardar a mais estrita e escrupulosa observância àquelas leis pelas quais as pessoas, e a propriedade dos vassalos portugueses, residentes nos seus domínios, são asseguradas e protegidas, e das quais eles, em comum com todos os outros estrangeiros, gozam do benefício pela reconhecida equidade da jurisprudência britânica, e pela singular excelência da sua Constituição. Críticas aos tratados. Comenta Manchester que os historiadores brasileiros são unânimes em condenar os tratados. Com justiça, destaca os artigos críticos de Hipólito José da Costa no Correio Brasiliense, dos quais fornece excelente síntese. Diferentemente dos historiadores mais ou menos distanciados dos fatos, Hipólito foi deles testemunha privilegiada e contemporânea, assistindo passo a passo, ao desenrolar das negociações sobre as quais dispôs das informações que lhe chegavam do outro lado do Atlântico e das recolhidas no ambiente londrino onde atuava. A chave crucial para entender a questão está na percepção do primeiro jornalista brasileiro de que os tratados existentes entre a Inglaterra e Portugal não poderiam servir de precedentes a um tratado envolvendo o Brasil porque os interesses deste não coincidiam com os da enfraquecida metrópole. Não se estenderiam, com efeito, à colônia os laços principais de complementaridade de exportações e interesses mútuos de defesa que uniam as duas monarquias europeias. As exportações brasileiras concorriam com os produtos caribenhos e se viam excluídas da Inglaterra. A proteção naval inglesa, indispensável à manutenção do Império Ultramarino Lusitano, era desnecessária ao país-continente, isolado pela sua situação geográfica. O editor do Correio Brasiliense tensionava ser indulgente, isso é tolerante, com os negociadores lusos em razão da posição de inferioridade na qual se encontravam. Foi-lhe, todavia, impossível manter tal posição diante da completa capitulação, revelada pela forma final do tratado, que não passaria de mera tradução da proposta original inglesa. O jornal indignava-se com a hipocrisia de pretender que houvesse alguma reciprocidade nas estipulações. Julgava que teria sido mais honesto admitir que Portugal pagasse com privilégios comerciais de caráter temporário o apoio britânico, como tropas, empréstimos, munições, armas, navios, sem os quais a própria sobrevivência do país estava em perigo. Concluía que por ineficiência, ignorância e ambições egoístas de manter o príncipe e a si mesmos no poder, os ministros haviam traído a nação. Não difere o historiador português Oliveira Martins, uma vez mais, a dinastia vendeu o reino como Esaú vendeu seu direito de primogenitura, uma vez mais, a Casa de Bragança, para preservar seu trono, sacrificou a nação. Árbitro equilibrado, Manchester emite sentença severa que merece ser transcrita em extenso. Ao negociar os tratados, a corte portuguesa tinha em mente quase exclusivamente as necessidades do próprio Portugal. Nenhum brasileiro fazia parte do ministério ou do conselho do príncipe regente para lutar pelo bem-estar da colônia e assinalar as estipulações que lhe seriam prejudiciais aos interesses. O ministro português, Sousa Coutinho, de simpatias pró-inglesas, ignorante das condições no Brasil, e precipitado na sua maneira de conduzir os negócios públicos, guiou-se pela preocupação com a situação de Portugal, ao passo que a atenção da Inglaterra estava direcionada principalmente ao Brasil.
Embora concluídos no Rio de Janeiro, os tratados foram negociados por uma corte portuguesa na base das relações anglo-lusitanas do passado com a situação europeia da mãe-pátria predominante nas mentes da pequena clique que controlava a política exterior portuguesa. PS Clique significa pequeno grupo de pessoas estruturado espontaneamente com base na simpatia e em interesses comuns. Segundo escreveu outro historiador português, ficava na prática derrogada a abertura dos portos a todas as nações e o Brasil pertencia de fato aos ingleses como sempre tinham ambicionado. Excetuado o exagero retórico de passar o Brasil a pertencer aos ingleses, tem razão João Lúcio de Azevedo em considerar que o Tratado de Comércio e Navegação punha fim ao regime de liberdade de comércio igual para todas as nações, sem privilégios nem discriminações. Ratificado o tratado a 26 de fevereiro de 1810, o regime instituído pela Carta Régia de 28 de janeiro de 1808 expirava com a tenra idade de 2 anos. Os princípios da igualdade e da não discriminação, pilares do comércio livre consubstanciados nos 2 primeiros artigos do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), viam-se substituídos por algo muito diferente, o regime do comércio preferencial e desigual. Quem diz preferência, afirma o privilégio e a discriminação. Tivera duração fugaz, isso é duração efêmera, o sonho dos leitores e discípulos de Adam Smith, um mestre escocês de filosofia moral. Comparação das instruções e dos resultados da negociação. Existe certa tendência para julgar que os tratados desiguais em 1810 expressam no fundo a inevitável consequência do desequilíbrio de poder e da necessidade de proteção e subsídios ingleses. Certamente tais condições objetivas levariam, de qualquer modo, a resultados desfavoráveis. A assimetria não eliminava, contudo, um espaço de resistência possível que poderia ter sido mais bem utilizado do que foi para limitar e moderar as concessões descomunais que se fizeram. Nessa matéria, o critério indiscutível é partir das instruções oficiais dadas ao negociador pelo governo inglês que indicam qual era o bottom line, o objetivo mínimo que teria satisfeito Londres, e comparar tal meta com o que foi concedido pelos negociadores portugueses. Por fortuna, dispõe-se, no particular, das instruções extensas e minuciosas de Canning que deixam a impressão de terem sido acentuadamente mais comedidas do que fez crer o enviado britânico aos seus impressionáveis interlocutores. O ponto de partida era a convicção de que o traslado para o Brasil não afetava os antigos tratados entre as duas coroas. Novos arranjos poderiam esperar até que o governo criasse raízes na situação nova e estivesse decidido o destino de Portugal. Surpreende, à luz do resultado final, que o Foreign Office insiste-se na inconveniência de concluir acordo comercial definitivo em razão de ser a Corte do Rio de Janeiro recente demais. O essencial era abrir à Inglaterra o comércio do Brasil, mediante a liberdade recíproca da importação dos produtos de cada país, sujeitos aos tributos normais. Quanto ao montante dos tributos, continuavam explicitamente as instruções, não parece necessário fixar, no momento, nenhuma escala precisa, embora seja indiscutivelmente vantajoso obter para as manufaturas britânicas uma distinta preferência sobre as de qualquer outro país. Strangford justificava o caráter permanente com o argumento de que não se deveria deixar passar ocasião tão propícia como a daquele instante, a ansiedade de Dom João a respeito de Portugal o levara a assinar tratado eminentemente favorável à Inglaterra, desde que esta lhe garantisse os direitos ao Portugal metropolitano. O representante britânico tinha se esforçado por concessões muito maiores do que o tratamento da nação mais favorecida, a título de remuneração pela defesa de Portugal. Do exame comparativo das instruções do Foreign Office com o que Strangford logrou extorquir, constata-se substancial distância entre os dois termos de referência. Tal diferença coincide com o espaço do que teria sido plausível aos portugueses obter caso tivesse havido mais firmeza e competência. O insignificante saldo final comprova que ele não foi utilizado.
Razão tinha Hipólito José da Costa ao queixar-se de que a iniciativa tinha sempre estado do lado britânico, não tendo havido, no fundo, negociação bilateral, mas somente imposição unilateral. A responsabilidade deve ser debitada às decisões de governantes que, embora agissem no Rio de Janeiro, permaneciam inteiramente voltados para o reino europeu, indiferentes aos interesses do território que os acolheu. Diferenças entre o Brasil e as colônias espanholas. Uma análise comparativa dos processos pelos quais os antigos monopólios ibéricos foram substituídos por novos regimes de comércio e de inserção na economia mundial comprova que as discrepâncias refletem, ponto por ponto, a variedade das experiências de Portugal e Espanha nos calamitosos anos das guerras napoleônicas. Na América Portuguesa, o processo foi regular e correspondeu à situação de dependência de Portugal em relação à Grã-Bretanha, nunca alterada nesses anos de exílio. Transferida para este lado do Atlântico, a Corte assegurou que a evolução fosse centralizada e controlada, de perfeita uniformidade em todo o território, sem maiores diferenças entre as várias regiões da colônia. A transição do monopólio para os direitos preferenciais e o predomínio econômico-comercial britânico deu-se de maneira altamente formalizada, expressando-se em documentos como a Carta Régia de 1808, os decretos que a modificam e os tratados de 1810. A trajetória política da Espanha nessa época foi torturada e ondulante, cheia de reviravoltas, avanços e recuos. Passou de aliada a vítima da França, viu a dinastia derrubada e o trono nacional usurpado. O período que se estendeu de 1796 a 1825 começou com a guerra contra a Grã-Bretanha, continuou com os anos da Aliança de Conveniência Anglo-Espanhola contra o inimigo comum e encerrou-se, após a vitória, com a tendência da Espanha de voltar a buscar o apoio da França da Restauração contra os liberais internos e as colônias rebeladas no além-mar. Espelhando essa inconstante evolução política, o processo de superação do monopólio de comércio na América Espanhola caracterizou-se pela fragmentação e a diversidade de situações, nem sempre se manifestando por meio de documentos formais. O contrabando, os arranjos ad hoc, a flexibilização das importações concedidas, ora por autoridades peninsulares, ora por líderes revolucionários alternam-se continuamente com retrocessos quanto às regras de comércio exterior e aos intentos de reafirmação monopolista. No Brasil, um desenvolvimento linear e irreversível marca a passagem do sistema anterior para o dos direitos preferenciais e a consolidação deste último. A Carta Régia desfecha o golpe mortal no monopólio, o Tratado de Comércio de 1810 substitui o regime de livre comércio teoricamente igualitário e concorrencial pela outorga de privilégios aos ingleses. Após a independência, o Tratado de 1827 irá prolongar, até 1842 a 1844, as tarifas pactuadas com a Inglaterra, já então estendidas a vários outros países pela cláusula da nação mais favorecida. Nas colônias espanholas, o regime exclusivo não morre de um só golpe como no Brasil da Carta Régia. Vai morrendo aos poucos, entrecortando agonias com inesperados surtos abortados de recuperação. Muito debilitado pelo contrabando, o monopólio espanhol parece definitivamente encerrado entre 1797 e 1801 durante a guerra contra a Inglaterra. Em 1801, as exportações de Cádiz para as colônias haviam declinado 49%, e as importações, 63% em relação a 1799. Após a Paz de Amiens, 1802, que interrompeu as hostilidades entre a França e a Grã-Bretanha, o comércio de Cádiz testemunha vigorosa recuperação até 1804. No ano seguinte, a retomada da guerra e o desastre naval de Trafalgar isolam a Espanha, e as exportações de Cádiz reduzem-se a 85% do que haviam sido no ano anterior. O papel da Grã-Bretanha na América Espanhola é também muito diverso do que desempenhou na parte lusitana do continente.
Já entrincheirados no Brasil graças ao traslado da corte, os britânicos vão aproveitar a queda da dinastia de Madrid para fazer do Rio de Janeiro a base para a oportunista penetração comercial na Zona do Prata e no litoral sul-americano do Pacífico. A região platina abre-se ao comércio inglês em 1809, o Chile, em 1818, Lima, em 1821, mesmo ano da independência final do México. O avanço é mais lento e menos completo nos países do Mar das Antilhas, cenário da difícil e sangrenta Guerra de Independência de 10 anos na Venezuela e em Nova Granada, a atual Colômbia. Há, portanto, duas fases nítidas na transição do agonizante monopólio espanhol para a plena afirmação de regime de comércio aberto a todas as nações, sem preferência jurídica para nenhuma. A primeira vai, mais ou menos, de 1808 a 1814, incorpora de saída ao moderno sistema europeu de comércio a costa atlântica da América do Sul, atraindo enorme número de aventureiros comerciais ingleses. Apesar desse caráter aventureiro, aos poucos o comércio inglês irá firmar-se em Montevidéu, Buenos Aires e Valparaíso, de onde reexpede mercadorias para todo o litoral do Pacífico, de La Serena a Guayaquil. Em 1809 e 1811, quando os mercados do continente europeu estavam fechados pelo bloqueio continental, as exportações britânicas para a América Latina chegaram a 35% do total das vendas externas da Inglaterra. A porcentagem declinará após a paz europeia, mas as exportações continuarão expressivas, média anual de cerca de 5 milhões de libras entre 1820 e 1850. Metade para a América Espanhola e metade para o Brasil. Em comparação com a segunda metade do século XVIII, as médias haviam dobrado em valor e se multiplicado várias vezes em volume. A segunda fase da transição cobre os anos de 1814 a 1825, período que se abre com a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, a normalização da situação na Europa, a Revolução Liberal e Constitucionalista na Espanha, a intervenção da França, em nome da Santa Aliança, para restabelecer os plenos poderes do monarca espanhol, em 1821. A expressão do mercado brasileiro. O empenho demonstrado pela Inglaterra na conquista de privilégios comerciais foi amplamente justificado pela importância do mercado brasileiro de importação. No início, a ignorância das condições locais ocasionou absurdos como o despacho de patins de gelo destinados a enferrujar no cais do Rio de Janeiro. Gradualmente, os ingleses deram sólida base à organização do comércio por meio da criação, em junho de 1808 por 113 comerciantes da Praça de Londres, da Sociedade dos Negociantes Ingleses que Traficam para o Brasil, Association of British Merchants Trading to Brasil, dirigida por comitê permanente de 16 integrantes, 2 dos quais membros do parlamento. Em 1811, existiam já 75 estabelecimentos comerciais britânicos no Rio de Janeiro. No ano seguinte, o da fatal invasão da Rússia por Napoleão e encaminhamento da guerra à fase final, o Brasil importou da Grã-Bretanha 25% a mais do que a Ásia inteira, metade do que os Estados Unidos e as Índias Ocidentais e mais de 4/5 do total exportado à América do Sul. Convém lembrar que parte dos produtos enviados ao Brasil era reexportada a Buenos Aires. A paz de 1815 reabriu muitos mercados e reduziu a dimensão relativa do brasileiro, o qual absorveu, no entanto, 2/3 das exportações às colônias estrangeiras no continente americano. 5 anos depois, o Brasil havia reconquistado a importância anterior, adquirindo, em 1820, mais do que a metade do conjunto da Ásia ou das Índias Ocidentais, cerca de 2/3 das importações norte-americanas e 3/4 das exportações destinadas às colônias espanholas e portuguesas nas Américas. O grosso das exportações inglesas ao Brasil, mais de 3/4, era de artigos de algodão que deixavam longe o segundo item, as lãs. O desequilíbrio será sempre a marca desse intercâmbio.
Em 1812, por exemplo, a Grã-Bretanha exportou ao Brasil mais de 2 milhões de libras e comprou menos de 700 mil. Em 1820, as importações provenientes do Brasil tinham aumentado para quase 1,3 milhão de libras, representando o algodão mais de 900 mil. Manchester, fonte desses dados, comenta: assim, logo após a abertura dos portos da América Portuguesa ao comércio estrangeiro, já se havia definido uma importante característica das relações comerciais anglo-brasileiras. A partir de então, o Brasil seria um importante mercado para as manufaturas inglesas, mas uma fonte secundária de importações britânicas. Essa característica de permanente desequilíbrio da balança comercial afetou por igual o Brasil e as ex-colônias espanholas. Tornou-se uma das marcas definidoras do novo modelo de inserção na economia mundo dominada pela Inglaterra, acompanhada, é lógico, pelo seu complemento, a renovação constante da dívida na praça financeira de Londres, a fim de fechar o balanço de pagamentos e atender a despesas várias políticas de segurança ou desenvolvimento. É inegável que o baixo preço das manufaturas importadas, sobretudo dos tecidos de algodão cujo custo caiu drasticamente nas primeiras décadas da Revolução Industrial, contribuiu para aumentar o nível de consumo e bem-estar na colônia. De maneira geral, os impulsos oriundos das transformações trazidas pelo traslado da corte ajudaram a dinamizar a vida econômica do Brasil da pré-independência e a desencadear a modernização e europeização de hábitos e comportamentos bem descrita por Gilberto Freire em Ingleses no Brasil. As implicações políticas dos tratados de 1810. Ciumentos e descontentes, os brasileiros consideram os ingleses como usurpadores do seu comércio, sentem-se ofendidos com a linguagem arrogante e o comportamento de nossos cônsules, queixam-se, certamente não sem razão, dos insultos diariamente dirigidos pelos residentes ingleses a seus preconceitos, costumes e religião. O comércio dos mercadores brasileiros caiu na verdade em ruína total. Essa descrição das consequências dos tratados impostos pela Grã-Bretanha provém da fonte mais imparcial possível, de Strangford, o principal agente responsável pelo auge da predominância inglesa no Brasil e alvo da crescente reação contra ela. O segundo dos instrumentos assinados em 1810, o Tratado Político de Amizade e Aliança, reiterava o compromisso da Grã-Bretanha de jamais reconhecer como soberano de Portugal qualquer pretendente que não fosse o legítimo herdeiro da Casa de Bragança. O acordo vigoraria até o Congresso de Viena de 1815 e incluía cláusula particularmente onerosa para os interesses das classes dirigentes luso-brasileiras, a primeira obrigação formal assumida por Portugal de acabar com o tráfico de escravos. Arrancadas contra a obstinada resistência de Dom João, as estipulações do artigo 10 do tratado se revestiam de ambiguidade com potencial de gerar sérios conflitos e mal-entendidos. Pelo artigo, prometia o príncipe cooperar para a gradual extinção do tráfico em seus domínios. Comprometia-se, desde logo, a não permiti-lo a seus súditos na costa da África não pertencente a Portugal, mas deixava explícito não abrir mão dos territórios de Cabinda e Molembo, disputados com a França. Tampouco invalidava os direitos pretendidos pelos lusitanos ao tráfico com a Judá, no Daomé, bem como em outras áreas da costa da Mina, ao norte do Equador. A errônea interpretação de que o artigo proibia o tráfico ao norte do Equador provocou a captura pela Marinha Britânica de navios pertencentes a notórios traficantes da Bahia e de Pernambuco. Esses, por outro lado, não deixaram de traficar mesmo com zonas da costa da Guiné claramente interditadas. Strangford chegou a temer uma rebelião na Bahia e afirmou num despacho que o clamor universal e o descontentamento resultantes das capturas eram a única questão na qual tinha visto sentimento tão unânime e generalizado unindo portugueses e brasileiros.
Por 2 artigos mantidos secretos, a Grã-Bretanha prometia empregar seus bons ofícios a fim de obter a restituição de Olivença a Portugal, assim como atuar para que a fronteira com as possessões francesas na Guiana se fixasse com base na interpretação portuguesa do Tratado de Utrecht, entre outras estipulações de menor monta. Em retribuição, o príncipe regente prometia proibir o tráfico em Bissau e Cachel, aceitava igualmente ceder os 2 estabelecimentos por 50 anos à Inglaterra, sob a condição de que ela lograsse a devolução de Olivença e a fronteira com a Guiana. O terceiro ajuste não passava da convenção sobre o estabelecimento de linha regular de paquetes entre o Reino Unido e o Brasil. A resistência aos tratados. A imposição dos tratados desiguais e cada vez mais, a pressão britânica contra o tráfico de escravos deram origem a sentimentos de rancor que não cessariam de crescer. Meio século mais tarde, também na esteira de outros atritos, culminariam na ruptura de relações diplomáticas entre o Império do Brasil e o Reino Unido. As críticas levantadas nas páginas do Correio Brasiliense ou os interesses contrariados não lograram influenciar de maneira efetiva as negociações no Rio de Janeiro, que se desenrolaram no momento de maior vulnerabilidade do reino em relação à ameaça napoleônica. A política de acomodação seguida por Dom Rodrigo de Souza Coutinho refletia e reforçava a desfavorável relação de forças. Essa dupla convergência de fatores principia a alterar-se a partir de 1812, ano da invasão da Rússia por Napoleão e começo do fim do poderio francês. Em janeiro desse ano, morre Souza Coutinho, abrindo caminho para a primeira renovação dos quadros dirigentes desde a chegada da corte. Oliveira Lima observa que os reduzidos gabinetes de 3 ministros para 6 pastas que assessoraram Dom João se distribuem em ciclos cujas características correspondem às das personalidades dominantes. Os primeiros 4 anos, de 1808 a 1812, seriam os do Conde de Linhares e de sua febril atividade reformadora, os 2 seguintes, de relaxamento, descanso, cabem ao Conde, mais tarde Marquês de Aguiar, espírito acanhado e rotineiro, e ao Conde de Galvéias, indiferente e libertino. Os 3 posteriores, de 1814 a 1817, marcados na Europa pela queda de Bonaparte, a restauração dos Bourbons e a criação da Santa Aliança, coincidem com a volta ao poder do Conde da Barca, Antônio de Araújo de Azevedo, de superioridade um tanto negligente e talento não tão ativo quanto versátil. Os anos restantes, de 1818 até o retorno de Dom João a Lisboa, em 1821, pertencem ao domínio de Tomás Antônio Vila Nova Portugal, pé de boi, inferior às circunstâncias, segundo Oliveira Lima. Por ocasião dessas mudanças, jamais se cogitou escolher um homem da terra. A esse propósito, é significativa a observação que fez Strangford. Haveria elementos capazes entre os nascidos no Brasil, mas nomear um deles como ministro seria contrário aos costumes da corte portuguesa e hostil aos interesses da Inglaterra, pois não existia uma categoria de pessoas subordinadas ao governo com disposição menos amistosa em relação à Grã-Bretanha do que os membros da magistratura brasileira. Caberia a essa magistratura, conforme mostrou José Murilo de Carvalho, fornecer os construtores da ordem imperial, destinados a governar o país independente. As resistências opostas às exigências inglesas de parte do governo português revelaram-se quase sempre infrutíferas. Mais do que na concessão de privilégios comerciais, a oposição concentrou-se na defesa das prerrogativas da Companhia das Vinhas do Alto Douro, de origem pombalina, na outorga de liberdade de culto religioso aos britânicos e, acima de tudo, na supressão do tráfico negreiro. O conflito europeu transferido à Guiana e ao Rio da Prata. Apesar de conduzida a partir do Rio de Janeiro, de 1808 a 1821, a política exterior corresponderá sempre ao que afirmou Manchester sobre a negociação dos tratados desiguais.
Isto é, não passará de uma diplomacia formulada e executada no Brasil por ministros portugueses em função dos interesses de Portugal e da dinastia de Bragança, tendo em mente a aliança luso-britânica do passado e atenta, acima de tudo, à situação da mãe-pátria na Europa. É preciso, portanto, qualificar a expressão internalização da metrópole como verdadeira no sentido do deslocamento geográfico do centro de decisões, não da mudança do caráter de regime colonial que permaneceu inteiramente subordinado aos interesses da monarquia portuguesa. O Novo Império, na América anunciado por Dom João em manifesto datado no Rio de Janeiro 1º de maio de 1808, não se diferenciava do anterior nem dos demais impérios da época e, significativamente, retomou os objetivos de expansão imperial lusa no Rio da Prata. No citado manifesto, o regente proclamou o estado de guerra contra a França e declarou a nulidade dos tratados e acordos que fora forçado a aceitar. Meses depois, expedição que partiu de Belém, reforçada por uma força naval inglesa, atacou a Guiana Francesa, visando, entre outros objetivos, recuperar a chamada Guiana Brasileira, o território entre os rios Araguari e Oiapoque que Portugal tivera de ceder após a Guerra de 1801. Caena seria governada por administrações militares e civis lusitanas durante quase 9 anos, janeiro de 1809 a novembro de 1817. Das operações militares conduzidas a partir do Brasil contra forças francesas e espanholas, a conquista da Guiana é a que melhor se ajusta à intenção proclamada de prosseguir na América a luta contra Napoleão. Em relação aos territórios espanhóis que se converteriam oportunamente nas modernas repúblicas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, a política da Corte do Rio segue caminho muito mais ambíguo. Aproveitando as vicissitudes da Espanha e as convulsões de suas colônias, busca fazer avançar velhos desígnios lusitanos, embora estejam igualmente presentes outros motivos, alguns genuínos, outros pretextos para dissimular as reais intenções ou para complementá-las. A ambiguidade nasce da própria evolução dos acontecimentos na Península Ibérica. A fim de compreender adequadamente o contexto da política adotada no Rio de Janeiro, deve-se dedicar alguma atenção aos sucessos em Portugal e na Espanha depois do embarque de Dom João para o Brasil. Esses primeiros anos da transferência da corte, de 1808 a 1812, correspondem, como já vimos, à fase de mais completa dependência em relação à Inglaterra, cujas forças desempenham o papel central no combate às invasões francesas de Portugal. Houve na realidade 3 invasões napoleônicas do solo lusitano, e não apenas uma, como se poderia crer pelos relatos incompletos dos compêndios escolares brasileiros, isso é, dos livros escolares brasileiros. A primeira, comandada por Junot, dura pouco, pois termina com a Convenção de Sintra e a retirada ordenada dos franceses em fins de agosto e começos de setembro de 1808, após derrota frente às tropas inglesas. O comandante militar supremo em Portugal será o Marechal William Beresford, mas a chefia no campo de batalha caberá a Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington. Napoleão admitirá em Santa Helena que os combates na península forneceram aos britânicos o campo de treinamento de que necessitavam para se prepararem para a vitória final de Waterloo. No ano seguinte, o Marechal só comandará a segunda invasão provinda da Galiza, no norte, e ocupará o Porto, até nova derrota e retirada, março a maio de 1809. A terceira e final obedece à liderança de outro célebre marechal napoleônico, Massena, que chega a ameaçar de novo Lisboa, mas é vencido na linha defensiva de Torres Vedras, abandonando os franceses definitivamente Portugal em começos de 1811. Não obstante, os combates se prolongariam ainda por 3 anos, com frequência em zonas espanholas próximas da fronteira, fazendo pairar até 1813 o risco de novas invasões. Durante esses anos, Beresford reorganiza e disciplina as forças portuguesas, a ponto de merecerem de Wellington, após a Batalha do Búsaco, setembro de 1810, o condescendente elogio britânico de que finalmente se haviam tornado dignas de combater ao lado dos ingleses.
Na decisiva Batalha de Vitória, na Espanha, dos 80.000 homens sob o comando de Wellington, 27.500 eram portugueses, e 9.000, espanhóis. As tropas lusitanas participaram da invasão da França e da ocupação de Bordeaux e de Toulouse, abril de 1814, pouco antes da primeira deposição de Napoleão. Ao longo desses anos de luta, a Espanha, cúmplice inicial de Bonaparte, havia se convertido em sua vítima e aliada de ingleses e portugueses. Tal reviravolta na península criaria no Rio da Prata embaraços aos planos da corte, cuja justificativa teria de ser modificada. O pretexto inicial de proteção contra os franceses seria, então, convenientemente mudado para a suposta intenção de preservar os direitos da dinastia espanhola deposta, invocando-se os títulos sucessórios da rainha Dona Carlota Joaquina, filha do rei Carlos IV e irmã de Fernando VII, bem como do infante de Espanha, Dom Pedro Carlos, sobrinho e genro de Dom João. Complicador adicional era a evolução da posição da Inglaterra, que passara a haver na aliança e colaboração da Espanha sublevada um poderoso trunfo na luta contra a França. Para os ingleses, o projeto lusitano no Rio da Prata aparecia como uma temerária diversão, isso é, uma arriscada diversão de forças tendente a debilitar a luta contra o inimigo comum. Ademais, o interesse português de estabelecer domínio sobre a margem norte do Rio da Prata deixara de coincidir com a estratégia comercial britânica. Com efeito, durante a guerra contra a Espanha, ainda aliada napoleônica, Buenos Aires e Montevidéu tinham sido o cenário de duas expedições inglesas, 1806 e 1807, derrotadas ambas pela milícia local que chegou a mobilizar 30% da população masculina de Buenos Aires. A vitória reforçou a autoconfiança e o espírito de autonomia dos portenhos e agravou o desprestígio das autoridades espanholas. Serviu também para depurar as intenções do governo inglês que, desde então, irá concentrar-se em assegurar o comércio livre na região, garantindo a supremacia mercantil, sem o ônus e a incerteza de duvidosa conquista. Não era a estratégia mercantil, sim a territorial que movia os portugueses. Para eles, o controle da margem norte do desaguadouro do Prata e da banda oriental impunha-se como corolário natural do domínio que exerciam sobre os três formadores do Grande Rio, o Paraná, o Paraguai e o Uruguai. Durará 20 anos o esforço tenaz de Portugal para alcançar o velho sonho da fronteira, natural, no sul. A primeira etapa da difícil empreitada estende-se de 1808 a 1815 e termina de maneira frustrante, devido à oposição da Grã-Bretanha. 5 dias apenas após a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, o novo ministro da Guerra e Estrangeiros, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, apresentou o projeto Platino disfarçado em oferta de proteção e proposta de união comercial ao Cabildo de Buenos Aires. Cabildo era a denominação dada às assembleias de cidadãos encarregadas da administração geral das cidades coloniais da América Espanhola. A fim de dissipar temores e desconfianças, invocava-se a necessidade de comum defesa contra suposto perigo de ataque napoleônico. No entanto, as exigências de estacionamento de tropas, o tom ameaçador e o contexto geral ocasionaram a rejeição da iniciativa da parte do Cabildo e do vice-rei Santiago Liniers. A partir de agosto de 1808, tendo chegado ao Rio de Janeiro notícias da usurpação do trono espanhol e da sublevação nacional, a corte mudou de tática e passou a empenhar-se em colocar a serviço do plano português os direitos dinásticos da consorte de Dom João e do seu sobrinho, o infante de Espanha. Despertou, com isso, as ambições incontroláveis da princesa Dona Carlota Joaquina de assumir, não como instrumento lusitano, mas de verdade e em caráter absolutista, a regência das possessões espanholas das Américas em nome do pai e do irmão. Acolhida fugazmente com alguma simpatia por platinos influentes como Manuel Belgrano, que logo se desiludirão, a pretensão contou com o apoio do comandante da frota inglesa no Rio de Janeiro, o almirante Sidney Smith, enredado, isso é, envolvido conforme lamentou Strangford na correspondência a Canning, in Circumstances of a New and Romantic Nature.
Em paralelo às intrigas que fervilhavam na corte lusa, o processo precipitou-se quando, em Buenos Aires, o Cabildo Aberto, assembleia extraordinária que congregava os cabildos de diversas cidades vizinhas, decidiu depor o vice-rei. Lembrando que cabildo era a denominação dada às assembleias de cidadãos encarregadas da administração geral das cidades coloniais da América Espanhola. Uma junta teoricamente submetida à autoridade do rei afastado pelos franceses, foi instituída em 25 de maio de 1810. Três das regiões dependentes de Buenos Aires, o Alto Peru, atual Bolívia, o Paraguai e a Banda Oriental, rejeitaram a junta, decidindo as duas primeiras seguir caminho de independência. PS sobre a junta. Napoleão tomou o trono de Carlos IV e Fernando VII. Então, formou-se uma junta em Sevilla, cidade livre dos franceses que acumulou os poderes executivo e legislativo espanhol durante a ocupação napoleônica. Foi chamada Junta Suprema Central da Espanha e das Índias. Teve um papel importante na resistência militar do sul da Espanha, bem como em comunicação com a Inglaterra e com as colônias americanas. Portugal também se insurgiu contra os franceses e, no Porto, formou-se uma junta à semelhança dos espanhóis. Em Montevidéu, o governador espanhol, Hélio, promovido a vice-rei, manteve-se leal à junta de Sevilha, da qual recebeu instruções para submeter Buenos Aires com autorização para solicitar o auxílio de tropas portuguesas. Hélio estava ameaçado pelas forças do chefe oriental José Gervásio Artigas e Hélio estava sitiado em Montevidéu por soldados da junta portenha. Hélio será socorrido pela intervenção lusitana que alcançou Maldonado, às portas da futura capital uruguaia, contribuindo para a suspensão do sítio. O apressado armistício de maio de 1812, imposto por Strangford, precipitou a retirada relutante dos portugueses. Sem a presença lusa, as hostilidades renovaram-se no território oriental até a capitulação, em junho de 1814, dos espanhóis de Montevidéu, privando a Espanha da última base no Rio da Prata que lhe possibilitaria uma cabeça de ponte para eventual reconquista. Eliminados os espanhóis, acentuou-se a guerra civil entre os unitários portenhos que pretendiam reincorporar a Banda Oriental a um país centralizado, e Artigas, favorável a uma confederação frouxa que ameaçou atrair até províncias platinas muito além da zona do litoral do Uruguai. Artigas liderou um movimento de cunho popular e inspiração relativamente igualitária. Obrigou os unitários a retirarem-se para a outra margem e entrou em Montevidéu, onde proclamou a independência do Estado Oriental. Decretou o confisco das terras dos proprietários emigrados durante as turbulências e sua redistribuição de modo a que, os infelizes fossem os mais privilegiados, isto é, os negros livres, os zambos, mestiços, os índios e os crioulos pobres. Com tais sentimentos, não surpreende que seu regime aparecesse aos assustados contemporâneos como uma democracia bárbara. Proclamado protetor dos povos livres do litoral, sua influência estendeu-se em 1815 às províncias de Santa Fé, Entre Rios Corrientes, as quais, juntamente com a mais afastada Córdoba, formaram uma liga federal sob sua liderança. As ideias e ações de Artigas constituem uma das raras notas de radicalismo social e popular na história da independência latino-americana que, fora casos isolados como esse, foi em geral dominada por linha de continuidade em relação à estrutura social e econômica do regime anterior. Esse aspecto contribuiu para aumentar as preocupações não somente dos portugueses de uma corte absolutista, mas dos elementos conservadores ou moderados das duas margens do Rio da Prata, enfraquecendo a resistência local contra os desígnios lusos. Na mesma hora em que Artigas se acercava do triunfo, o desenlace da longa guerra contra Napoleão criaria as condições determinantes de sua ruína. À medida que se afastava em definitivo a ameaça contra o reino, tanto a corte no Rio quanto o Conselho de Regência em Lisboa começavam a reafirmar a autonomia e a resistência às pressões e políticas inglesas.
As dificuldades na aplicação dos tratados de 1810 haviam se ampliado depois do desaparecimento de Sousa Coutinho e da ascensão do conde, futuro Marquês de Aguiar e de seu aliado, o Conde da Barca. A substancial redução da dependência portuguesa em relação à Inglaterra faria o resto, provocando o declínio da influência de Strangford, que se esforçava por convencer Dom João VI a voltar a Portugal. Desejava o ministro inglês afastar o rei do Brasil, que se encontrava demasiado distante de Londres e onde o ódio dos nativos contra a Inglaterra era mais violento do que o diplomata seria capaz de descrever. Pouco depois da derrota de Napoleão, em novembro de 1814, Aguiar, novo responsável pelos negócios estrangeiros, negou-se a ceder às pressões inglesas tanto no caso do monopólio dos vinhos da Companhia do Alto Douro quanto no da supressão do tráfico. Havendo o representante britânico solicitado autorização para publicar as mensagens da Casa dos Comuns e da Casa dos Lordes a respeito do comércio de escravos, o ministro acusou-o de incitar os escravos à rebelião sob a proteção da Inglaterra. Advertiu-o de que seriam aplicados os rigores da lei contra quem quer que fosse, nacional ou estrangeiro, que perturbasse a ordem pública. Ao queixar-se a Dom João da ameaça, Strangford forneceu o pretexto para que lhe fosse, desde então, cortado o acesso direto ao monarca. Pouco tempo depois, no começo de 1815, deixava o Brasil o intratável personagem, encerrando-se a fase mais aguda da subordinação de Portugal a seu protetor. O incidente põe em relevo como a decisão do rei de permanecer no Rio de Janeiro até muito depois do fim da guerra enfraqueceu a influência de Londres e concorreu para que a corte recuperasse apreciável margem de manobra na condução da política portuguesa. A ocupação definitiva da Banda Oriental. O final da longa guerra contra Napoleão não só aliviava a dependência extrema de Portugal relativamente à Inglaterra, tornava também disponíveis as tropas que até então tinham faltado ao príncipe regente para retomar a campanha no sul. Um novo acontecimento, a proclamação da independência das Províncias Unidas do Prata no Congresso de Tucumã, 9 de julho de 1816, afastaria a derradeira inibição à intervenção lusitana, a ficção de que a Junta de Buenos Aires dependesse da soberania nominal do rei da Espanha. A segunda intervenção portuguesa, desta vez decisiva, deveu-se não só à tradicional aspiração da expansão até o limite natural, no Rio da Prata, mas aos temores reais inspirados por Artigas de reconquista uruguaia dos sete povos das missões, dos eventuais embaraços ao livre acesso a Mato Grosso pelos rios platinos, do efeito subversivo de seu apelo libertário sobre os escravos brasileiros. O instrumento do ataque será a divisão de veteranos comandados pelo tenente-general Carlos Frederico Lecor. Os primeiros combates registraram-se em terras brasileiras, seguindo-se a invasão do território oriental e a ocupação de Montevidéu em janeiro de 1817. A luta continuará por 3 anos até a derrota final de Artigas, em 1820, e seu exílio no Paraguai, onde morrerá em 1850, sem voltar ao Uruguai. Portugal insiste em que seu papel é de pacificador temporário, não de conquistador. As circunstâncias, entretanto, favoreciam a permanência lusa. Os pedidos de socorro de Artigas encontraram escassa simpatia no governo de Buenos Aires, formado por seus inimigos unitários que se limitaram a protestos diplomáticos. Os portenhos, ademais, achavam-se absorvidos na luta contra os federalistas do litoral e empenhados na épica expedição de San Martín ao Chile através dos Andes, 1817. A Espanha também reclamou e recorreu às potências do concerto europeu. Essas, depois de intrincada mediação, chegaram a acordo com os portugueses para a devolução da Banda Oriental, mediante várias condições, uma das quais o pagamento de indenização de 7,5 milhões de francos. Os espanhóis retardaram de todas as maneiras o cumprimento do estipulado, enquanto esperavam organizar expedição de reconquista militar que partiria de Cádiz.
No momento em que se completavam os preparativos, as tropas destinadas à expedição envolveram-se na Revolução Liberal Espanhola de 1820, adiando em definitivo o assunto. Portugal e Brasil no Congresso de Viena. Depois de 22 anos de guerra e incontáveis perdas e destruições, Portugal pouco obteve no Congresso de Viena, onde lhe foi atribuída a menor cota na participação das reparações de guerra pagas pela França, inferior até às da Suíça e da Dinamarca. O insucesso mais grave foi não haver logrado mais que uma cláusula de boas intenções no que tange à devolução de Olivença, art. 105 da ata final do Congresso. O fracasso do duvidoso empenho britânico na matéria invalidava as promessas condicionais sobre Bissau e Cachel feitas pelos lusitanos nos artigos secretos do Tratado de 1810. Em relação aos interesses brasileiros, a restituição da Guiana já tinha sido decidida, sem consulta aos portugueses, pelo Tratado de Paris 30 de maio de 1814, cuja ratificação foi a princípio recusada pela Corte do Rio, mas finalmente aceita em Viena. O único avanço no Congresso consistiu no reconhecimento de que a fronteira deveria ser definida nos termos adotados no Tratado de Utrecht, art. 107 da ata final. Ao mesmo tempo que frustrava as aspirações lusitanas de reparações e de restituição de Olivença, o Congresso de Viena produziu resultado inesperado para a colônia, a proposta de elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. É curioso que a iniciativa nascesse de sugestão de Talleyrand, o representante da potência derrotada. De acordo com a correspondência dos plenipotenciários portugueses, o sagacíssimo diplomata teria comentado em conversa com um deles: convém a Portugal, e convém mesmo à Europa toda, que se mantenha por um prazo longo quanto for possível, o enlace entre as vossas possessões europeias e americanas. Após lamentar o transtorno causado ao edifício europeu pela Revolução da América Inglesa, que nós tão imprudentemente auxiliamos, e julgar quase perdidas as colônias espanholas, teria arrematado: isso é concluído. Em tais circunstâncias consideraria como uma fortuna que se estreitasse por todos os meios possíveis o nexo entre Portugal e o Brasil, devendo este país, para lisonjear os seus povos, para destruir a ideia de colônia, que tanto lhes desagrada, receber o título de reino, e o vosso soberano ser rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil. Para Oliveira Lima, tudo leva a crer que a sugestão atribuída a Talleyrand pode ter emanado dele, mas previamente acordada com o primeiro plenipotenciário português, o Conde de Palmela, que de fato seria o seu inspirador local. De qualquer modo, acrescenta que a elevação do Brasil a reino não foi mais que a consagração de um fato consumado na prática. O Congresso de Viena ofereceu aos ingleses a oportunidade para avançar de maneira sensível na questão do tráfico. Não se alcançou a proibição unânime do tráfico, no entanto, uma declaração coletiva condenou a prática, e os participantes prometeram concorrer para a sua mais pronta extinção. A pressão pela imediata abolição concentrou-se praticamente sobre a Espanha e Portugal, esse último, na verdade, o bastião principal da resistência, uma vez que os espanhóis aceitavam negociar a proibição em troca de compensações financeiras. Os britânicos assinaram com Portugal uma convenção pela qual aceitavam pagar 300.000 libras de indenização pelas capturas efetuadas abusivamente por seus navios de guerra. Em compensação, o soberano português pela primeira vez proibiu o tráfico em suas possessões ao norte do Equador e comprometeu-se a fixar data para sua completa extinção. Em 1817, o ministro inglês de Negócios Estrangeiros Castlereagh obteve convenção adicional. Posteriormente, artigo separado viria a ser a arma fundamental da repressão, ao fornecer o instrumento legal que faltava, que era a aceitação por Portugal, em tempos de paz, do direito de visita a navios mercantes suspeitos e de sua detenção e adjudicação perante tribunais mistos. Ao comunicar o acordo ao Parlamento, o Foreign Office congratulava-se pela afirmação inédita na Europa desse princípio inovador de direito público, a admissão da busca em tempos de paz em navios mercantes de outras nações por navios de guerra de qualquer potência.
Em caráter de reciprocidade, concedia-se também aos navios de guerra lusos a faculdade de efetuar buscas em embarcações mercantes inglesas. Contudo, como observa Oliveira Lima, a quem se detiver um instante em refletir na importância naval dos dois países, acudirá de pronto quão ilusória era mais essa reciprocidade.